Né? Você abriu Entre Nós hoje falando a respeito de um assunto de extrema importância, né? E como a gente prometeu, o Arthur Covre está por aqui para trazer mais informações a respeito desses resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica também aqui no Brasil. Diga, Arthur, boa tarde. Boa tarde. Esses resultados apontam que o país retrocedeu em diversos setores no sistema de aprendizagem. Hoje, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os detalhes com relação às provas realizadas no ano passado. O balanço é importante, analisou o contexto do Brasil depois da pandemia de Covid-19, como é que está a educação, qual foi o impacto da pandemia na educação no país. Um dos detalhes que chamaram a atenção foi que quase 4 de cada 10 estudantes chegaram ao 5º ano do ensino fundamental sem saber identificar figuras básicas da geometria, da matemática, como, por exemplo, um triângulo, né? Algo comum. Em 2019, o índice era de 30,3%, hoje está em 38,9%. No segundo ano do ensino fundamental, 3 em cada 10 crianças não sabem ler ou escrever até palavras simples, o dobro do índice registrado 2 anos antes. Nessa mesma idade, 22% dos alunos não sabem somar ou subtrair. O jornalista, educador e diretor da Aliança Internacional da Unesco em Educação, Alexandre Sayad, explicou que o cenário é preocupante, mas alertou que é difícil fazer comparações mais profundas justamente por causa da pandemia do coronavírus. No entanto, o também apresentador do programa ABC na Notícia aqui da Band News FM disse que é possível afirmar que a educação está sim em um período de retrocesso. Quando esse recorte que você faz, sei lá, de uma década, ou se a gente pode pegar de 15 anos, eu ousaria fazer essa comparação e dizer que aí a gente sai de um período de crescimento, de melhora nos índices da educação brasileira, para uma estagnação e agora um retrocesso. O SAEB acontece sistemicamente, salvo engano, desde 2005, o IDEB está desde 2007, ou seja, a gente tem aí um histórico de números que dá para afirmar que a gente realmente piorou, e aí os motivos são os mais complexos possíveis. A aprovação automática também é um aspecto que é questionado pelo especialista, né? A orientação seguida por redes de ensino de não reprovarem alunos durante o fechamento das escolas na pandemia provocou, segundo ele, uma distorção no principal termômetro da educação brasileira. A taxa de aprovação nos anos finais do ensino fundamental em 2021 ficou em 95,2%, ante uma taxa de 88,6% em 2019, antes da pandemia. Para o Alexandre Sayad, há uma distorção, ele explica por quê. Não se deve analisar, mas eu vou analisar para contextualizar. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o IDEB de 2019 foi 5,8%. Esse ano, hoje, foi divulgado o índice de 5,9%. Não é? Esse é o índice nacional dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso é uma distorção, não houve melhor. Esse número cresceu por conta dessas políticas que o CNE, é uma política que, na verdade, o Conselho Nacional de Educação permitiu a alguns estados e municípios aprovação automática diante da questão pandêmica. Então, sim, distorce e muito. O sistema de avaliação da educação básica é uma prova de português e de matemática, é feita a cada 2 anos por alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e também por estudantes do 3º do ensino médio. No caso do 9º ano, por uma amostra específica, houve também questões de ciências da natureza e ciências humanas. A próxima avaliação será realizada no ano que vem e vai ser divulgada em 2024. É isso. Só para a gente arredondar esse assunto, ontem eu comentava aqui no Entre Nós que às vezes nos debates, nas entrevistas dos candidatos, a gente tem que passar uma peneira para achar as propostas em meio às farpas, que são do jogo, mas é muito importante que as pessoas prestem atenção nesse assunto que é a educação. Às vezes a vida corrida e de pai, de mãe, você acha a escola tem que dar conta. É a função da escola. Mas se o seu filho não está aprendendo, como esse é um direito básico, elementar de toda criança, se seu filho não está aprendendo, se ele não está conseguindo escrever casa, pipoca, está fechando o ciclo do ensino fundamental, o primeiro ciclo, sem conseguir entender um texto, os pais têm que se aproximar da escola. Os pais têm que procurar as diretoras das escolas, as professoras, arrumar um jeito, mesmo que na rotina atribulada, para cobrar da escola e fazer com a escola uma parceria de aprendizagem. Porque senão essas crianças não avançam. E aí, claro, teve defasagem para todo mundo. Se você olhar quem estava no ensino particular, nas melhores escolas, elas também tiveram impacto da pandemia. Elas também tiveram a rotina modificada. Mas as escolas particulares e as escolas das pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas vão oferecer uma série de recursos para essas crianças para que elas tenham perspectiva e recuperação. A escola pública tem que fazer o mesmo.
Tem que ter um projeto nacional. Seja quem for o próximo presidente, tem que ter um projeto nacional de resgatar. É função do prefeito, é função do governador, mas é função do presidente também. Fazer um projeto de resgatar essas crianças. Senão, são os condenados ao subemprego daqui uma década e meia. Talvez seja o principal projeto. Tem que ser prioridade.